Concepção de história. A produção historiográfica passou por profundas transformações ao longo do século XX. Grande parte dessas transformações foi desencadeada pelos historiadores franceses Lucien Febvre e Marc Bloch, que, em 1929, fundaram uma revista de debates historiográficos chamada Análise de História Econômica e Social. Nesse periódico, que ficou conhecido como Revista dos Análises, eram publicados textos que propunham uma aproximação da história com os campos de estudos econômicos e sociais. A repercussão dessas propostas deu origem a um debate entre estudiosos que ficou conhecido como Escola dos Análises, que propôs um modelo de história contrário a diversos preceitos do que se convencionou chamar de história tradicional, em voga desde o século XIX, praticada por historiadores metódicos, muitos deles considerados positivistas. A corrente filosófica positivista, surgida na França na primeira metade do século XIX, afirmava que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado por meio de métodos cientificamente comprovados. Os positivistas acreditavam que, desse modo, era possível chegar a uma verdade plenamente neutra e objetiva, e que somente os avanços científicos garantiriam o progresso da humanidade. Influenciados pelo positivismo, os historiadores metódicos tinham a pretensão de construir uma história baseada no cientificismo, acreditando ser possível chegar a um modelo de verdade que evitasse completamente a presença da subjetividade. Havia uma ampla preferência por documentos escritos oficiais, sendo a produção historiográfica, consequentemente, dominada pela história política factual, contada a partir da perspectiva das classes dirigentes. Esses historiadores consideravam que a história era uma ciência que devia se dedicar exclusivamente à investigação de um passado remoto, não admitindo o estudo de períodos mais recentes, pois estes estariam sujeitos à interferência das paixões, o que impossibilitaria alcançar o grau de objetividade necessário para a produção do conhecimento histórico. Ao contrário dos historiadores metódicos, Febvre e Bloch acreditavam que os campos de análise historiográfica, assim como o leque de fontes e sujeitos históricos, deveriam ser ampliados. A constituição de uma história total, como defendiam, passava por uma necessária renovação metodológica, pela ampliação do campo documental e pela aliança com outras disciplinas. Dessa maneira, a Escola dos Análises acabou por se firmar como uma corrente historiográfica aberta às influências e contribuições de diversas disciplinas, como a geografia, a demografia, a sociologia, a psicologia e a antropologia. Além dessas questões, os historiadores ligados às análises passaram a ter uma nova concepção sobre a interpretação das fontes históricas. Eles refutavam a premissa da história metódica e afirmavam que os documentos não falam por si, pois é o historiador quem os faz falar, e é ele quem constrói a narrativa histórica com base em uma vasta gama de fontes. Ao longo do século XX, as gerações herdeiras da Escola dos Análises deram continuidade ao trabalho da primeira geração, liderada por Fernand Braudel. A segunda geração ficou marcada por produções historiográficas que procuravam dar maior ênfase à longa duração, ou seja, aos aspectos do ambiente e das sociedades que se transformavam muito lentamente ao longo dos séculos, ampliando algumas das conquistas das gerações anteriores e formulando respostas aos novos desafios que surgiram durante as décadas de 1960 e 1970. A terceira geração, que constituiu a chamada Nova História, estendeu as fronteiras da disciplina, incorporando novos objetos de estudo, como o sonho, o corpo e a infância. Parte dos historiadores dessa geração passou a dedicar uma atenção maior às questões culturais em detrimento de questões relacionadas à economia. Algumas das críticas e dos desafios lançados pela nova história repercutiram na quarta geração dos análises, conhecida como Nova História Cultural. Entre as características dessa corrente está a crítica às produções historiográficas que promovem uma dicotomia entre cultura popular e cultura erudita.
Outra característica relevante dos estudiosos da nova história cultural se refere à sua maior preocupação em perceber os indivíduos considerando suas posições sociais. Dessa forma, eles se distanciaram de muitos pesquisadores ligados à nova história, que procuravam, por exemplo, descrever o cotidiano dando pouca importância aos indivíduos e suas posições sociais. Assim, consideramos referenciais importantes vários dos pressupostos teóricos da nova história cultural e, também, da nova história, principalmente no que se refere à ideia de conhecimento histórico em permanente construção, aberto à multiplicidade de fontes e análise e favorável ao diálogo com outras disciplinas. As abordagens sugeridas por essa corrente historiográfica propiciam a inclusão de temas e perspectivas antes pouco valorizados, como a história do cotidiano, a história feita sob o ponto de vista das minorias e a valorização das manifestações populares, sem com isso desprezar as expressões culturais advindas das elites letradas. Além disso, abrem espaço para que se destaquem sujeitos históricos que geralmente estão ausentes no discurso tradicional.